Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nós estamos estudando a obra do historiador italiano Mario Liverani. A minha intenção é estudar a obra por completo, a obra para além da Bíblia. Nós estamos lendo o primeiro capítulo e nós daremos continuidade do exato ponto onde paramos anteriormente. Nós paramos a leitura na página 29. Estávamos falando das características geográficas da terra de Canaã, as questões climáticas que, assim somatizadas, dificultavam a prática agrícola. Não era uma terra de vastos recursos, por exemplo, como a terra do Egito. Então nós estávamos desmistificando a questão de dizer que era uma terra que manava leite e mel. Inclusive, lendo não somente os dados arqueológicos, demográficos, pluviométricos, mas também lendo o próprio texto de Deuteronômio, em que vai falar claramente que a terra não era como a terra do Egito, não era fértil como a terra do Egito. E isso está em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 10 a 12. Então, a própria Bíblia entrega o cenário real de como era esta tal terra prometida, que era mais uma questão simbólica do que literal. O termo mana, leite e mel não era um termo literal, era um termo simbólico. Então, vamos continuar nos aprofundando nesta perspectiva acerca da antiga Canaã, a antiga Israel, a antiga terra da Palestina. Vamos nos aprofundar neste tema e evidenciar ainda um pouco mais que, de fato, de maneira literal, não era uma terra que manava leite e mel. Vamos então à leitura. Se submetida à cotidiana fadiga do homem, esta paisagem mediterrânea torna-se capaz de sustentar uma população difusa, embora numericamente modesta. E os recursos agropastoris são tais, especialmente para quem os observa, tendo em mente as extensões desérticas que podem satisfazer plenamente os níveis de vida do mundo antigo. Os louvores ao país onde mana leite e mel são exagerados, mas dão bem a ideia de uma terra onde se pode viver. Ou seja, a terra era capaz de sustentar a vida humana a partir do trabalho cotidiano de arar a terra, de empregar técnicas agropastoris ao solo para manipular. Agora, a terra por si só, ela não era capaz de sustentar uma grande população, mas uma pequena população havendo trabalho. Ou seja, de fato, não era uma terra que manava leite e mel, era algo exagerado, como aparece em Números 13, 27. Em contrapartida, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versos 7 e 8, encontramos a seguinte questão: uma terra boa, terra de torrentes, de fontes, de águas subterrâneas jorrando na planície e na montanha, terra de trigo e de cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de óleo de oliva e de mel, terra onde comerás pão à vontade, onde nada te faltará, terra cujas pedras contêm ferro e cujas montanhas têm minas de cobre. Ou seja, uma terra para você trabalhar. Se você trabalhar, aí é fácil, né? Aquela profecia autocumprida. Se você trabalhar, pode acontecer. Se você não trabalhar, não irá acontecer. Praticamente é isso que o texto está dizendo. Porque o cenário de uma terra evidentemente fértil não é o que a geologia nos informa,
o que as pesquisas demográficas nos contam. Os metais, você prestou atenção no que Deuteronômio falou? Que também é uma terra que tem pedras que contêm ferro e montanhas que têm minas de cobre. Interessante isso, não? O professor Mário Liverani irá nos dizer o seguinte: os metais são, na verdade, muito escassos. O cobre da Áraba está fora do território palestino propriamente dito. Não há pedras semi-preciosas. A turquesa do Sinai está ainda mais distante. Não há madeira nobre como no Líbano. A costa é, no geral, obstruída por cordões de dunas e por alguma modestíssima laguna e não oferece desembarcadouros seguros até o extremo norte, entre o promontório do Carmelo e o Rais, em Nagura, na fronteira libanesa. As caravanas que percorrem a via do mar que liga o delta do Egito à Síria têm pressa de atravessar um país pobre e à espreita. Esta era a realidade de Israel. Não era uma terra de prosperidade, nem no que diz respeito aos metais nobres ou preciosos, como o texto quer parecer que seja. O texto é claro, se você tirar a parte simbólica, mitológica, tem isso, tem aquilo outro, é tudo que você tem que plantar. Você tem que trabalhar, você vai ter que cavar. Se você fizer, você encontra. Se não fizer, não encontra. Então é uma terra que tem que trabalhar e não uma terra prometida. As que percorrem a via do rei, que sobe da Arábia para Damasco, e o médio Eufrates, mal passam pela Palestina, como que preferindo os espaços limpos do deserto à miséria de um povoamento sem atrativos. Ou seja, as principais vias que existiam naquele mundo antigo evitavam passar pela terra de Canaã, porque não tem nada. Era um lugar pobre, escasso, marginal. Então evita passar por lá, evita aquele lugar sem atrativos. Comparada a outras zonas do Oriente Próximo, como o Egito e a Mesopotâmia, a Síria e a Anatólia, que no passado foram sedes de celebradas civilizações, de grandes formações estatais, de metrópoles monumentais, a Palestina oferece um espetáculo decididamente modesto. Se o número de habitantes é um válido indicador da medida em que uma dada região oferece recursos para a vida e o desenvolvimento de comunidades civis, as cifras falam por si mesmas. Para o período do Bronze Recente, quando o Egito e a Mesopotâmia podiam contar com alguns milhões de habitantes, a Palestina nem sequer chegava aos 250 mil habitantes. Ou seja, era de fato um lugar pobre, que não oferecia recursos econômicos suficientes para a subsistência de uma grande multidão. É um fato. Vamos continuar. No ápice do desenvolvimento, durante o segundo período do ferro, poderá chegar a 400 mil pessoas. Ou seja, vai entendendo o seguinte, né? Davi não teve um exército de 1 milhão de soldados, como vai ocorrer lá na frente, na época que ele viveu, no final do século X, final do século XI, início do século X. Isso não aconteceu. A terra não produziu essa quantidade de gente lá que podia viver pela mesma, por esta terra. Então esquece isso. Focalizando as perspectivas sobre a configuração interna da Palestina, o que impressiona é a penúria da paisagem, toda fragmentada e fechada entre montanhas e colinas, sem que jamais o olhar possa se espraiar até um horizonte infinito, ampliando depois a perspectiva numa escala regional. O que marca é a marginalidade no extremo sul da fértil meia-lua, o semicírculo de terras agrícolas
apertado entre o deserto sírio-arábico, as montanhas iranianas e anatólicas e o mar Mediterrâneo. Caso um papel seja atribuído pela geografia a essa terra, será o de conexão, mais viária do que de assentamento, entre o Egito e a Ásia anterior. Uma posição, porém, que parece ter levado aos habitantes da Palestina mais desgraça do que riqueza, porque, notoriamente, é uma posição praticamente de isolamento. Todavia, esse país tão modesto em recursos naturais e densidade humana desempenhou um papel de primeira importância nas vicissitudes históricas de grande parte do mundo. Essa contribuição se deve à extraordinária capacidade que tiveram os habitantes do país de unir entre si paisagem e memória e, portanto, de carregar sua terra de valores simbólicos que depois uma sucessiva história de dispersão e focalização, de afastamento e retorno contribuiu para difundir amplamente também fora dele. Ou seja, o valor real da terra não está naquilo que ela poderia oferecer, mas nas histórias, ou melhor, histórias que ela produziu. Era ali que estava a real riqueza da terra. Nos contos, no folclore, nos mitos, nas fábulas que surgiram de dentro dela. Não somente a paisagem está fortemente antropotizada em todos os seus detalhes, o que, aliás, vale para todos os países de cultura antiga. Não somente seus elementos constitutivos, até os mais diminutos, um carvalho secular, um poço, uma caverna, uma ruína antiga, um túmulo de antepassado, tornam-se base de memória e atestam a legitimação, mas o país todo, como unidade decididamente cortada em relação ao diferente que o circunda, é posto no centro de uma história que é toda mental. Olha o que o professor historiador Mário Liverani está dizendo. Toda ela é mental, é uma criação. Como objeto de uma promessa divina que faz dele patrimônio seletivo de alguns grupos com exclusão de outros e como lugar da presença física da divindade no mundo e, portanto, cenário de episódios de valor universal e eterno. As expressões correntes Terra Prometida e Terra Santa mostram como uma dada região tenha podido tornar-se símbolo e valor, sem nem sequer a necessidade de dizer o nome da terra, porque todos já sabem qual é, sem que haja margem de equívoco. Este é o poder do mito. Este é o poder de uma narrativa. É o poder que um bom relato lendário pode provocar na humanidade. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. Um abraço a todos.